Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples. Depois de um longo tempo, eu voltei. Finalmente, depois de um longo tempo, eis que eu consegui parar para gravar. Os meses que se passaram foram meses bem complicados, bem agitados e foi praticamente impossível nesse período eu conseguir parar para fazer os vídeos, para fazer as resenhas, mas sem muitas delongas, porque afinal de contas você não está aqui para ouvir lamúrias e desculpas. Vamos ao que interessa. Hoje o vídeo é para partilhar com você sobre os livros, os títulos que eu adquiri neste longo período, neste lapso temporal desde agosto até agora, no último dia de dezembro. Antes disso, permita-me somente agradecer a todos que se inscreveram no canal nos últimos meses, a todos que comentaram. Eu busquei responder a todos o mais rápido possível, tão logo eu via a notificação do YouTube. Mas vamos lá. Livros adquiridos no período de agosto a dezembro. Eu separei por meses, os livros que eu adquiri em cada um dos meses. Eu vou fazer um breve comentário sobre cada um deles, senão o vídeo vai extrapolar no tempo e você não vai ter paciência de assisti-lo até o final. Vamos lá. No mês de agosto, eu adquiri As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. A tradução é do Ivan Junqueira, a editora é a Nova Fronteira, que me parece que é uma parceria com a livraria Cultura, e As Flores do Mal é um marco na poesia moderna. O Charles Baudelaire, ele vive ali naquela convulsão do século XIX, entre o novo e o antigo ali se degladiando na França, e ele inventa uma linguagem grotesca para justamente falar de todas essas realidades da sociedade no qual ele vivia, e ele faz isso de uma maneira muito provocativa, especialmente quando ele fala da degradação da sociedade por conta da modernidade, daqueles novos tempos que estão surgindo. Esse foi o mês de agosto. No mês de agosto, eu também adquiri outros livros, mas eles só chegaram em setembro, então por isso a gente já passa para o mês de setembro. Essas aquisições foram feitas como uma prorrogação da Black Week da Amazon. E vocês sabem que a Amazon é comprometida em acabar com a saúde financeira daqueles que gostam de livros. Por que eu digo isso? Porque todas as encomendas que chegaram da Black Week vieram com cupons de descontos que eu utilizei no mês de agosto. E essas aquisições foram, primeiro, Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. A editora é a Vila Rica. É uma edição que me surpreendeu pelo tamanho, não imaginava que seria um livro desse tamanho, mas é uma edição bem interessante. Ela tem ilustrações do Cláudio Martim, é uma edição crítica, ela traz a cronologia de vida e obra do autor, só lembrando que o autor participou da Inconfidência Mineira, é um autor que faz parte daquela fase da literatura nacional chamada arcadismo. Então tem todos ali os elementos nessa poesia de bucolismo, a vida no campo, a exaltação da vida no campo, e alguns sugerem que este poema é um poema autobiográfico do autor. Continuando, adquiri O Paraíso Perdido, de John Milton. Essa aqui na verdade foi uma aquisição feita por uma sugestão da Ana Samira, que é inscrita no canal. Ela sugeriu que se fizesse uma leitura com várias pessoas. É uma edição da editora 34, que eu gosto muito, uma edição bilíngue. O Paraíso Perdido é um dos grandes poemas épicos da literatura mundial, e ele vai tratar, sendo baseado no Gênesis, da criação do mundo, da queda do demônio, da desobediência de Adão e Eva no paraíso e, por conseguinte, a expulsão deles do paraíso. As ilustrações do livro são feitas pelo famoso Gustave Doré. Interessante também que essa obra foi escrita pelo autor na segunda metade do século XVII, mas num período em que ele já estava
praticamente cego. O próximo livro adquirido foi esse daqui, Heidegger, A Introdução do Nazismo na Filosofia. O autor é o Emanuel Feil. E esse livro aqui é uma indicação do grande professor Ricardo da Costa. Aliás, o professor seria um grande agente da minha falência financeira por conta de suas indicações. Para minha sorte, a maioria dos livros que ele indica, infelizmente, pela sabedoria, mas felizmente pela minha saúde financeira, não se encontram mais editados aqui no Brasil. Neste livro, o autor mostra que a relação entre o filósofo Heidegger e o nazismo não foi apenas uma relação equivocada, mas que na verdade todo o pensamento filosófico do Heidegger, ele tem como objetivo a destruição de toda a humanidade, de todo o pensamento, e tal intenção deve ser denunciada e deve-se fazer o possível para que ela não venha a alcançar o seu fim. Adquiri por um preço muito bom este box aqui maravilhoso da Nova Fronteira, do João Guimarães Rosa. É o box Corpo de Baile. Aqui existe a reunião de 7 novelas. Inicialmente, este conjunto de novelas foi publicado em 2 volumes, mais tarde foi dividido em 3. Guimarães Rosa, como todos sabem, é o autor de Grande Sertão Veredas e ele é considerado um dos maiores escritores da literatura nacional e está inserido ali no período do modernismo. Vamos continuar com a maravilhosa Clarice Lispector. Essa aqui é A Hora da Estrela, é uma edição comemorativa com manuscritos e ensaios inéditos. É a Rocco quem faz a edição, é uma edição belíssima. Clarice dispensa comentários, porque também, junto com Guimarães Rosa, era considerada uma das maiores escritoras do século XX. Eu falo um bocado dela no vídeo que eu fiz sobre 3 contos que estão contidos no livro Todos os Contos, também da editora Rocco. A Hora da Estrela é, na verdade, um romance, já não é um conto, é um romance de Clarice Lispector, e ele se passa em torno da personagem principal, que é uma datilógrafa alagoana que vem para o Rio de Janeiro para tentar a vida e mudar a vida. Vamos para o seguinte. Adélia Prado, Poesia Reunida. Na verdade, eu conheci a Adélia Prado, eu confesso, não conhecia a poesia dela e conheci através do canal Bunker do Dio, que aliás também tem ótimas sugestões literárias. Adélia Prado é uma importante poetisa contemporânea. Os seus poemas vão valorizar a fé cristã, fé católica cristã, e também vão valorizar a figura da mulher. E nessa obra da editora Record está toda a sua poesia reunida. Aliás, é uma belíssima edição de capa dura. Vamos para o próximo. Adquiri aqui a dupla, aqui, peraí, Ilíada e Odisseia, da Penguin Companhia, que é uma divisão da Companhia das Letras aqui no Brasil, que faz a publicação de grandes clássicos. Eu os comprei, eu já tinha uma edição da Ediouro, uma editora bem antiga, mas eu os comprei porque a obra de Homero é a próxima obra que eu irei iniciar em breve, começando pela Ilíada, que trata ali dos últimos momentos da Guerra de Troia, e partindo depois para Odisseia, que conta a história do regresso do grande herói da Guerra de Troia, o Odisseu, ou Ulisses também em língua latina. Então comprei essa edição para fazer uma leitura em conjunto com a edição, com a tradução que eu já tinha aqui. Aqui se encerram as aquisições do mês de setembro, que foram como que uma extensão, uma continuação da Black Week da Amazon. Mas sabe como é que é? A gente está passando de repente numa livraria, como quem não quer nada, e de repente vê aquele livro lá e é impelido a comprá-lo porque ele está lá tristinho na estante, pedindo para ser levado, pedindo para ser lido. Então vamos lá a esses livros que foram aquelas aquisições para que o livro não ficasse lá sozinho na prateleira. A primeira dessas aquisições é Lavoura Arcaica, de Randon Nassar. É da companhia
das Letras. É uma edição muito bonita, uma cor muito bonita no livro. Radon Nassar é um autor contemporâneo e acreditam a ele uma qualidade tão grande quanto a de Guimarães Rosa e Clarice Lispector. E esse livro em específico, ele fala da saída de um jovem morador da roça, da zona rural, para uma cidade pequena, fugindo ali daqueles trabalhos duros da lavoura, fugindo da vida árdua da lavoura e também fugindo de uma paixão incestuosa pela irmã dele. Vamos ver no que esse livro dá. Continuando ainda em setembro, adquirir O Estrangeiro, a maior obra de Albert Camus. É o livro mais importante do autor. Neste caso foi publicado pela editora Record, mas ele já foi traduzido para mais de 40 idiomas. E é um romance que se passa em torno da figura de um argelino chamado Meursault, não sei se é assim que fala, mas se passa ao redor desse personagem que comete um assassinato por um motivo banal. As obras do Albert Camus são marcadas pela exploração, digamos, insistente da incerteza e do absurdo das nossas existências. Olha, me desculpe, eu sei que eu estou falando extremamente rápido, mas é que a gente tem ainda algumas obras aqui para falar, mas eu garanto que todas as obras que eu estou falando aqui eu vou elencá-las abaixo ali na descrição do vídeo, tá ok? O próximo livro foi A Relíquia, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz dispensa apresentações, está entre os autores que eu mais gosto, né? Eça de Queiroz, ele é conhecido por uma crítica ferrenha à sociedade portuguesa, mas na verdade ele amava profundamente a sua pátria e via a decadência na qual ela estava, e o meio que ele tinha para tentar fazer com que Portugal despertasse era falando de uma maneira até caricata das mazelas da sociedade na qual ele vivia. Fala da família, fala da igreja e fala das relações também, né? E nessa obra em específica ele faz uma crítica bem contundente à Igreja Católica. A Relíquia, Eça de Queiroz, a apresentação em notas é do Fernando Marcílio e a editora é o Ateliê Editorial, que eu gosto muito. Eles sempre fazem umas obras, sempre editam umas obras com muito bom gosto e muito bem feitas. A próxima obra é Todo Amor, de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, ele é conhecido como um autor nacional que reinventou o tema amor, né? Quando ele era um tema que já parecia esgotado, Vinícius de Moraes vem e reinventa com uma linguagem nova, com uma maneira nova de falar. E essa obra aqui, Todo Amor, ela reúne vários fragmentos e as principais obras do autor falando sobre esse tema que é o amor. A editora é a Companhia das Letras, também é uma edição lindíssima, tem várias gravuras, como vocês podem ver aqui. Lindíssima edição da Companhia das Letras. Por fim, no mês de setembro, acabando o mês de setembro, Ítalo Calvino. Por que ler os clássicos? A tradução é do Nilson Molin e também é a Companhia das Letras quem faz a edição, a publicação deste livro. Ítalo Calvino é um dos principais autores italianos do século XX e esse livro aqui eu adquiri para justificar justamente o porquê de ler clássicos. Eu gosto muito de ler clássicos e de repente as pessoas nos perguntam para que ler clássicos, existem tantos livros aí, por que essa importância aos clássicos? Esse livro aqui eu comprei também para dar uma resposta mais contundente, não que porque eu não saiba, a literatura clássica ela tem qualidades que dificilmente a gente encontra em algumas obras novas, mas aí eu comprei esse livro também para embasar ainda mais a minha resposta, e é interessante que a maneira como o Ítalo Calvino ele conclui essa questão, embora ele vá entrar nas características de cada uma das obras e vai iluminar essas obras para aqueles que leem esse livro, ele vai concluir dizendo o óbvio, que é o contundente, o óbvio que massacra a nossa razão, que é os clássicos
porque lê-los é melhor ler do que não os ler. Ítalo Calvino, Por que ler os clássicos? Agora acabou o mês de setembro, vamos para o mês de outubro, que começou também com daqueles livros que estavam lá na prateleira pedindo para serem comprados, e foi este daqui do Charles Dickens. Eu estou tirando aqui da embalagem. Oliver Twist. É uma edição lindíssima da editora Amaryllis, muito bem feita, a diagramação muito bem feita mesmo, muito boa de se ler. A tradução é da Sônia Augusto. Eu não me lembro de ter lido nenhum livro com a tradução dela. Charles Dickens é um autor do século XIX, da primeira metade do século XIX. Na verdade, é considerado um dos maiores autores da época vitoriana. E esse livro aqui, Oliver Twist, ele trata da história, da dureza de vida de um rapaz órfão de pai e mãe. Então ele vai se passar, o enredo e a narrativa vai se passar em torno da história desse rapaz. Esse livro teve a sua primeira publicação em 1830 e ele foi publicado no formato de capítulos. Só lembrando também que Charles Dickens é o autor de Grandes Esperanças, de David Copperfield. Vamos continuar. Eu recebi finalmente o tão esperado por mim, Impressões da Idade Média. Esse livro foi feito em forma de campanha, numa parceria entre o selo Armada e o selo Resistência Cultural, e ele é do fantástico professor que eu falei há pouco, Ricardo da Costa. Ele leciona na Universidade Federal do Espírito Santo, são alunos sortudos lá. E esse livro aqui, ele traz, através de textos divididos por história, filosofia, literatura e artes, como o próprio nome diz, impressões sobre esse período, mas com uma grande vantagem, fora daquele esquema ou fora daquelas frases feitas, daqueles textos feitos que nós aprendemos infelizmente na escola. Então ele vem trazer uma outra visão, porque o Ricardo da Costa é um profissional seríssimo quando se trata de estudos e de pesquisa. Vale a pena. O próximo foi um presente, foi um sorteio qual eu ganhei do Bunker do Dio, que, como eu falei, é um canal fantástico, é a ideologia do século XX, do José de Meira Pena. Ele traz aqui ensaios falando sobre a necessidade de transcender, de ultrapassar a ideologia do Estado-nação, da religião política, mostrando que o comunismo, o nacionalismo, o liberalismo de esquerda, eles não oferecem soluções contundentes para os problemas atuais em escala mundial. Então, esse livro fala sobre essa superação necessária para a sociedade. Vamos lá. Passeando pela rua, passei por uma livraria e vi essa linda edição da Companhia das Letras. Ela tem uma capa aqui, parece um acrílico aqui em cima. Essa edição aqui de O Som e a Fúria, do William Faulkner, né? O Som e a Fúria trata da história, ou melhor, da decadência de uma família que vive no sul dos Estados Unidos. William Faulkner é considerado um dos principais escritores norte-americanos do século XX, e essa é sua principal obra. O livro foi lançado em 1929. O interessante dele é que ele é narrado por 4 vozes diferentes. Vamos lá para o próximo. Como eu falei, o Ricardo da Costa seria um dos principais agentes da minha derrocada financeira. Esse livro aqui foi também uma indicação dele e eu consegui somente na estante virtual. É o Arquipélago Gulag. E eu vou tentar falar o nome do autor. Solzhenitsyn. Esse livro aqui, ele é um relato de mais de 270 pessoas que passaram pelos campos de concentração comunistas, chamados gulags. E esse livro fala da experiência dessas pessoas nesses campos de concentração. Vamos lá. A editora Concreta lançou uma campanha para a reedição de Metamorfoses de Ovídio. Na verdade, aqui é uma seleta de partes
dessa grande obra, deste grande poema, deste autor latino. Essa edição em especial ela é bilíngue e o interessante é que a tradução é feita por Boccaccio. É uma edição muito bonita, ela tem diversas pinturas, gravuras de diversos artistas, pinturas obviamente relacionadas ao tema que está sendo tratado. Metamorfose é uma obra escrita no ano 8 depois de Cristo, é a principal obra de Ovídio, e ela é um grande compêndio com mais de 250 mitos. Ela fala, né, sobre 250 mitos romanos e gregos. Interessante, tudo isso em forma de verso. Vamos para o próximo. Tem que correr. Eu tive a oportunidade de conhecer esse livro aqui, A Batalha pela Normalidade Sexual e Homossexualidade. É um tema que hoje está bastante aí em voga, né? Porém, sempre discutido de uma maneira meio ditatorial, no qual opiniões contrárias não são aceitas ou são logo expelidas de qualquer discussão. E esse aqui é um livro escrito por um psicólogo que ao longo dos seus 30 anos de carreira atendeu pessoas pessoas homossexuais. O nome do autor é Gerard van de Adder. Ele estudou psicologia na Universidade de Leiden e é PhD na psicologia na Universidade de Amsterdã. A editora Santuário. Então vamos lá. Esse aqui foi o mês de outubro encerrado.